Vamos começar então. Boa noite a todos os familiares, amigos. Boa noite, amor. Boa noite, amor. Graças ao bom Deus, aos amigos espirituais, nós estamos todos reunidos mais uma vez, mais um domingo, para o nosso Evangelho no Lar, ou culto no lar para alguns. Queremos, em nome da minha esposa, da nossa família, mandar uma boa noite a tia Geni e sua família, minha família, a Catarina, minha cunhada, o Valdo, cunhado, Renan, seu neto, neto dos dois, a minha mãe, Lucimar Flores, ao meu padrasto Odilon, a Luísa da Silva, a nossa querida amiga que cuida da minha esposa e futuramente cuidará de mim também, nossa doutora Cláudia, nossa amiga recente, lá de São Paulo, de outro estado, Marlene, seu neto Rian e sua filha Edneia. Que essas orações, que esses evangelhos que vá ao encontro de todos nós, sempre que nós nos reunirmos para o Evangelho no Lar. Vamos fazer a oração de abertura. Primeiramente, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, por mais uma oportunidade que Ele está nos concedendo de nós termos o nosso ganha-pão, nós podermos irmos trabalhar, nós podermos trazer o sustento para a nossa família e, acima de tudo, estarmos com saúde, estarmos bem. Que com essa crise que o mundo se atravessa, que o mundo está passando, só em nós, ou a pessoa, o ser humano, que não está com essa Covid, já é uma bênção, já é ter que agradecer, rezar chorando, agradecendo a Deus por não estar passando e nenhum familiar ainda ter passado por isso. Só temos a agradecer a Deus. Com o nosso Pai Nosso, daremos aberto o nosso Evangelho e posteriormente minha esposa fará a abertura com uma linda mensagem. Pai nosso que estais no céu, santificado é o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos sempre de todo o mal. Pedimos a ajuda dos amigos espirituais do bem, nossos mentores, nossos anjos da guarda, de todos nós, tanto da minha esposa quanto meu mentor, mas assim como os mentores, os anjos da guarda, de cada um de nós que participamos do Evangelho. Possam vir ao nosso encontro para nos orientar, nos instruir, nos inspirar para o estudo dessa noite. Agora minha esposa fará a abertura. Pode fazer. Esqueça-se um pouco de si mesmo e pense nos outros. Nessas poucas palavras está encerrado o maior segredo da felicidade. Quando nos preocupamos demasiado com nossas pessoas, nossos problemas crescem desmesuradamente. Mas quando esquecemos de nós um pouco para cuidar dos outros, esquecemos nossos problemas, que se vão resolvendo por si mesmo. Então esqueça de si mesmo e pense nos outros, e achará a felicidade. Mensagem muito show de bola. Bom, familiares, amigos espirituais, irmãos, companheiros, ainda no capítulo 24 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, hoje
estudaremos aquela passagem que encontraremos na Bíblia através do evangelista Mateus, mais preciso no capítulo 9, no versículo 10, 11 e 12, para aqueles irmãos, aquelas irmãs que gostam de, assim como nós, estudar, ler, pesquisar. É uma passagem sobre os sãos não têm necessidade de médico. Quem não lembra, é aquela passagem onde Jesus aceita ir almoçar ou tomar um café na casa dele, de Mateus. E estando lá, como diz aqui, Jesus, estando à mesa na casa desse homem, Mateus, estando à mesa, ao sentar na mesa para tomar a refeição, sentar em volta nas cadeiras, sentou todos. Sentou Mateus, sentou os publicanos, sentou os apóstolos de Jesus. E ali vieram muitos publicanos e pessoas de má vida, que também sentaram à mesa, nas cadeiras, junto com Jesus e seus discípulos. Os fariseus, ao verem essa atitude de Jesus, não se aguentaram e falaram a uns dos discípulos de Jesus: por que o teu mestre come com os publicanos e pessoas de má vida? E Jesus, que tudo sabe, que tudo ouve, que tudo vê, ouviu e respondeu. Jesus diz: os sãos não têm necessidade de médico, mas os doentes sim. Agora, aqui terminou a passagem. Isso é que vamos encontrar na Bíblia, no Evangelho. Mas, quando Jesus aceita ir na casa de Mateus, Mateus, para muitos que não lembram, Mateus era um cobrador de impostos. Então, ele trabalhava para o outro lado, trabalhava para os romanos, contra o seu povo, contra o seu próprio povo, porque o povo não tinha, assim como hoje, não tinha tanto dinheiro, não tinha condições de pagar. Aí, às vezes, era expulso de suas próprias casas, tinha que entregar os filhos como escravos. Então, pense no ódio que tinham desse Mateus. E como é que um homem de bem, um profeta, um Messias, aceita ir à casa, entrar na casa de Mateus e ainda tomar a refeição, compartilhar aquele momento? E junto deles, ainda não bastando isso, para os fariseus apavorados com a situação, ainda ficaram mais abismados que ainda do Mateus, com esse passado dele, estar ali. Ainda havia os publicanos, que para os fariseus eram pessoas de má índole também, porque os publicanos tinham uma religião, tinham um esquema doutrinário, só que eles só liam, só estudavam, mas não traziam para dentro do coração, não externavam para fora os ensinamentos de Moisés. Eram hipócritas. E tinha outras pessoas também com má vida, como diz aqui. Má vida seriam pessoas que tomam o caminho contrário das leis de Deus, que não seguem as leis de Deus. Aí como é que Jesus aceita estar ali? É isso que ele pergunta para os apóstolos. E Jesus responde: os sãos não precisam de médico, mas os doentes sim. Por quê? Porque Jesus diz: ora, aquele filho, aquela filha que está seguindo o caminho correto,
não precisa de tanto cuidado. Agora aquela ovelha que está desgarrada, que está indo para o caminho, para longe, se afastando do rebanho, é preciso que o pastor tome atenção com ela. Assim como nossos pais, nossos avós. Por que muitos de nós achamos, mas a mãe gosta mais do fulano, do meu irmão, sendo que ele faz as coisas erradas, ele que apronta, ele que vive bêbado, e eu que estudo, faço tudo certinho, não dá muita atenção. É por causa disso. Tem que dar atenção para aquela pessoa, tentar trazê-la de volta, tentar trazê-la para o caminho do bem. Mais para frente veremos aqui a explicação. Jesus, nós temos que lembrar que Jesus se dirigia principalmente para os pobres e aos deserdados. O que eram os deserdados? As putas, os bêbados, os cegos, os doentes, os leprosos, que eram afastados da sociedade, então eram deserdados. Ninguém dava a mínima para eles, nem existiam os romanos. E Jesus veio para salvar principalmente esses aí, para cuidar desses aí. Então Jesus se dirigia sobretudo, principalmente, aos pobres e aos deserdados, porque são os que têm maior necessidade de consolações. Jesus se dirigia aos cegos dóceis e de boa fé, porque os cegos pedem para ver, e não aos orgulhosos, que acreditam, que acham possuir toda a luz e não ter necessidade de nada. Então, Jesus está dizendo que quanto mais orgulhosos nós formos, quanto mais prepotentes nós formos, mais de lado nós seremos deixados. E isso nós aprendemos, principalmente nós que estudamos, que profetizamos a doutrina espírita e que compreendemos, ainda que simploriamente, um pouquinho mais sobre a mediunidade, o que acontece conosco. Temos contatos com o outro lado, com o verdadeiro lado, que é a espiritualidade, que é a alma depois do corpo, depois da morte. E é assim que acontece. Cada um de nós que nascemos, temos uma pessoa responsável. Seria, quase, comparando, seria um babá, um padrinho, uma madrinha. Mas é o que nós chamamos de anjo da guarda. E essa pessoa vai nos acompanhando a vida toda. Só que ela só vai poder conversar conosco, poder nos orientar, nos auxiliar, nos ajudar, se nós permitirmos. E como é que nós permitimos? Bom, todos nós temos ideia que anjo da guarda, são os seres que estão mais próximos de Deus, de Jesus, do que nós. Nós estamos um degrauzinho, 2, 3 abaixo. Então, essa pessoa, para estar mais perto de Deus, o que ela faz? Esse espírito ele é mais amoroso, ele deixou o orgulho de lado, a vaidade, tem mais carinho, mais atenção para o próximo. E para poder ter afinidade com o meu anjo da guarda, tem que procurar aprender a ser assim. E quanto mais eu aprender a ser humilde, a ter a caridade como um lema, mais nos tornaremos amigos. E mais revelações teremos, mais conversas, mais orientações. Agora, se nós pegamos, sabendo o que Jesus nos ensinou, o que Jesus nos ensina, o correto, e nós estamos, a humanidade inteira está numa fase que todos, pode pegar o bandido mais cruel, e
nem que seja lá no fundinho. Mas ele sabe as regras, ele sabe. Tem que ser de cor, mas sabe. Os 10 mandamentos, sabe o que é certo, o que é errado, mas ele escolheu fazer aquilo. Aí se nós escolhemos viver uma vida totalmente desregrada, como dizem alguns irmãos de doutrinas evangélicas, uma vida mundana, exagerada, mais para o lado material, mais para o lado consumista da coisa, nós naturalmente que afastamos. E isso eu não digo só para as bebidas, só para as drogas, só para o sexo desregrado, para as traições. Não. Quando eu sou orgulhoso demais, quando eu brigo, discuto demais, tem o famoso, como ditado popular, o pavio curto, cabeça quente, esquentado, mas eu afasto esse meu padrinho, minha madrinha, a pessoa que cuida de mim, que reza, que conversa com Deus, conversa com Jesus, intercedendo como um advogado, para que tenham piedade de mim, dos meus erros, dos meus pecados, como se nós fôssemos uma criancinha, que a gente quando uma avó, toda avó protege o seu netinho, sua netinha. Ah, não faz assim, fulano, ele é muito pequenininho, não entende o que está fazendo, nem sabe falar ainda. É assim que acontece com nossos mentores, nossos retaguardas. Ele está aprendendo, ela está aprendendo, comete falhas, mas está se esforçando, tenta nos proteger, tenta nos... Agora, se eu priorizo o orgulho ou as maldades, como os fariseus estavam aqui dizendo, pô, mas Jesus, né? Eles, os mentores, se afastam, os anjos da guarda se afastam. Mas não quem se afasta assim, não, nunca vi, nunca mais. Não. Eles ficam 2, 3 metros, mas ficam ali, monitorando. No momento em que a gente se arrepende, no momento em que a gente vê que está fazendo muita coisa errada, que a consciência começa a apertar, a cobrar, e a gente começa, não, vou começar a ler minha Bíblia, vou começar a frequentar a minha igreja, meu centro espírita, vou começar a mudar meus hábitos. E eles se aproximam e começam a cuidar de nós. Então, o que Jesus está dizendo aqui? Que nós, que somos seus apóstolos, todos nós, que nós somos os que estamos, os trabalhadores da última hora, nós estamos preparando a terra, principalmente a partir de agora, a partir de 2020, até 2150, por aí, dessas 2, 3 gerações que estão para vir, é preparar a terra, mas já começa com nós. Nós estamos limpando, nós estamos abrindo o mato, estamos tirando para a próxima geração semear e a outra arregar, e em 2150, 200, a outra começar a viver num mundo regenerador, um mundo onde não haverá tanta violência, onde não haverá tanta injustiça, onde o povo é mais amoroso, mais solidário entre si. Só que para isso, nós temos que começar a partir de agora, de hoje, a seguir esse ensinamento de Jesus, a procurar cuidar dos doentes. Os sãos já estão com saúde, vão seguindo. Agora, se temos alguns irmãos, algumas irmãs, algum familiar que está perdido, que se deixou levar pela má influência dos ditos, entre aspas, amigos, nós temos que não forçar, não impor a nossa vontade, que a doutrina espírita, principalmente nós espíritas,
não devemos impor, não devemos insistir, mas devemos orientar, aconselhar, mostrar o caminho, sermos o GPS. Vire à direita, vire à esquerda. Ó, fulano, fulano. Sempre lembrar que se está seguindo muito errado, procurar outro caminho. Talvez a vida melhora. Por quê? Porque mais para frente nós vamos ver a orientação. Assim será com os adeptos do Espiritismo. No nosso caso, todos nós. Uma vez que a nossa doutrina, não sendo outra senão o desenvolvimento e aplicação do Evangelho, e a eles, nós espíritas, também que se dirigem às palavras do Cristo, semeiam na terra o que colherão na vida espiritual. Lá colherão os frutos de sua coragem ou de sua fraqueza. O que Jesus está dizendo com isso? Principalmente para nós, da doutrina espírita. Não que nós somos privilegiados, mas de certa forma nós somos. Porque nós temos uma vantagem que muitos irmãos e irmãs não têm. Nós adquirimos e estamos adquirindo, com o passar dos dias, dos anos, do tempo, um conhecimento da vida espiritual. Que muitos, a grande maioria, 90% dos que desencarnam, os que morrem, levam 1 ano, 2, 3, 10, 20 anos para começar a entender que realmente a morte não existe. O que existe é a morte do corpo físico, da matéria. Mas o que nós somos hoje, o que nós pensamos, o nosso caráter, nossa forma de ser, vai continuar. E aí, nós nos perguntamos, como diz aqui, sobre a colheita do futuro na vida espiritual. Falamos tanto em céu, ou umbral. Para onde eu quero ir? Com quem eu quero estar? Mas se eu quiser ir para o céu, como dizem os outros irmãos, que nós espíritas nada mais é que uma colônia espiritual, onde nossas afinidades, nossa forma de ser, nosso caráter, nossa índole, vai ser equiparada às características dos habitantes daquela colônia. Então, para ir para uma colônia, preciso ser um pouco mais amoroso, amorosa, um pouco mais aconselhador, compreender, entender o lado do meu próximo. Porque tudo que nós fazemos, tudo que nós pensamos, por mais que pareça cruel dizer isso, assustador, mas que não precisa ter pânico, não precisa entrar em pânico, mas é a pura verdade. Tudo que nós pensamos, que nós desejamos, muitas vezes que pensamos só em nosso quartinho no banheiro, e não falamos em voz alta, fica arquivado. E um dia nos é mostrado, porque muitos de nós não mostramos quem verdadeiramente somos por medo das leis dos homens. Mas, ao desencarnar, não tem como esconder. Não conseguiremos esconder a nossa verdadeira essência. Então vamos procurar a partir de hoje, a partir de amanhã, dessa semana, analisarmos nossos atos, analisarmos se estamos caminhando no caminho do bem. O que nós estamos plantando? Se nós estamos plantando mais amor, mais paciência, mais harmonização, estamos respeitando
o pensamento do nosso próximo, mais próximo, e aí pode ser qualquer um, familiar, colega de trabalho, na loja que frequentamos, no mercado. Estamos respeitando a forma de ser de cada um. Então, meus irmãos, Jesus deixou bem claro. Se Jesus, o espírito mais puro, o homem mais puro que esteve na terra, conversava, dava atenção, aceitava a presença, a visita dessas pessoas que eram rejeitadas pela sociedade. Jesus conversava com as putas, com os bandidos, com as pessoas de má índole, com os doentes, com os leprosos, com os impuros, como eram chamados. Porque Jesus não via só a carne física, não via só o momento. Jesus via a alma daquela pessoa. E é esse convite, para terminar, que Jesus nos deixa. Se a pessoa doente nos procurar, e aí doente não é só doença física, não é só dores, é doença da alma, é doença da índole, do caráter, da escolha de vida que a pessoa teve. Se nos procurar pedindo ajuda, pedindo orientação, devemos ajudar, devemos orientar, devemos auxiliar. Lógico, com as possibilidades, o limite de possibilidades de cada um de nós. Minha esposa quer fazer uma leitura, antes de terminarmos, pode fazer. Uma oração da Bíblia que é muito interessante. Pode fazer, depois eu vou fazer uma oração final. E vamos ler ela para... Senhor, nós agradecemos porque tomaste a iniciativa de dialogar com a humanidade. Vossa palavra está conosco, que ela transforme nossa vida. Fazei-nos atentos às revelações do passado, às vossas manifestações atuais e às realidades futuras. Abri nossos ouvidos às vossas mensagens, abri nossos olhos às vossas verdades. Iluminai nossa mente no discernimento, pondo em nossa língua a vossa palavra. E quando os ouvidos nada ouvem, envolvei-o com vosso silêncio. Quando nossos olhos nada perceberem, tornai visível nosso coração. Quando a nossa mente for desatenta, encante-se com vossas maravilhas. Quando não pudermos falar, grite alto nosso testemunho. O mesmo Espírito que assistiu a Bíblia na sua composição nos ilumine no seu entendimento, para que nela encontremos a vossa palavra, vossas mensagens e a vós mesmo. Amém. Que assim seja. Queremos, para nossa prece de encerramento, agradecer os amigos espirituais, agradecer Deus, Jesus, aos familiares, aos amigos, às amigas encarnadas que nos escutam, participam conosco cada vez que ligam os áudios do Evangelho. É como se estivessem aqui conosco nesse exato momento. Vamos fazer uma oração pedindo para Deus abençoar a nossa semana, para que domingo que vem, com a permissão dele, sempre a permissão dele, estarmos reunidos mais uma vez para o nosso Evangelho. Vamos lá então. Senhor nosso Deus, obrigado por mais um dia e uma nova semana que se inicia. Que seja um recomeço em nossa vida. Obrigado por nos conceder a graça
de acordarmos com vida e saúde. Queremos, Pai, te entregar esta semana em tuas mãos. Que seja uma semana de muitas bênçãos e realizações a todos nós. Que assim seja. Amém. Que assim seja. Que assim seja. Amém. Uma boa semana para todos nós. Fiquem com Deus. Tu leva algo. Esse livro tem as orações tão bonitas, tem todos os mandamentos. Tem até os dons do Espírito Santo, sabedoria, entendimento, ciência, conselho, fortaleza, piedade, temor a Deus.